Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que vieram aí nessa nossa aula síncrona. Essa é uma aula para basicamente tirar a dúvida de vocês. Então vai ser depender bastante de vocês, do que vocês estão com dúvida, do que vocês estão querendo conversar. Então depende muito de vocês, tá? Então eu vou abrir a palavra a vocês e vou perguntar. Vocês têm dúvida? O que vocês estão achando da aula? Vocês têm dúvida de alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então tá à disposição aí de vocês. Pode falar, abrindo câmera e microfone. Se for muito tímido, pode mandar mensagem aqui no chat que eu leio o chat. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo jóia? Tudo, boa noite, turma. Eu só queria fazer um pedido, para falar a Uhum. verdade. Pode falar. Libere os slides para a gente. Tá, eu vou explicar uma coisa para você. Tem um artigo que eu li há algum tempo atrás. Talvez eu encontre eles e consiga compartilhar com vocês. Mas ele dizia o seguinte: ele dizia que o desempenho de alunos que obtinham o slide do professor e se baseavam no slide para estudar era, era pior do que o desempenho dos alunos que estudavam só com base, né, nas anotações próprias e nos livros e tal. Isso porque o processo de leitura, o processo de você fazer a sua própria anotação, o processo de você fazer essas coisas, ela faz com que você tem um processo mais complexo. Só um minutinho, gente. A Ceia está dizendo sem som. Tá sem som o meu volume? Vocês não estão ouvindo? Ouvindo bem aqui, professor. É? Ceia, que sem som é esse? É você? Deixa eu colocar uma mensagem para a Ceia aqui. Talvez seja um fone. Ceia, talvez seja o fone, ou talvez seja a configuração do áudio. O professor, na atividade que você deu, Pode falar, Mar. eu Oi. fiquei na dúvida Hum. sobre o ketopterideus. Uhum. Eu olhei, mas eu não encontrei. Eu olhei, é tipo uma, uma minhoca, mas eu não achei a resposta, não tem? Ouvi as aulas, mas eu não me encontrei. Tá. Então vamos. Deixa eu só. Desculpa. O seu. Você entrou com Eu o entrei com e-mail. o nome do meu filho, é Maria Então. José. Maria José. Tá, desculpa, Maria José. Então. Lá, talvez você não tenha encontrado, porque eu escrevi o nome já portuguesado. Então, nas minhas apresentações, eu expliquei, e ele estava com Ketopterídeo, mas ele estava com CHE. Né? Eu falei do jeito que está escrito lá na pergunta, mas a fala é um pouco diferente. No material que eu mandei de estudo, deixa eu só dar uma olhada aqui no, no PDF. Se eu encontrar, eu acho que eu encontro aqui no PDF e eu mostro para vocês onde é que está. Só um minutinho. Parede do corpo, sustentação, locomoção.
A gente vai ter que encontrar aqui na alimentação. Deixa eu só voltar aqui para liberar. Isso, beleza, liberei. A alimentação. Aqui, ó. Figura 13, 16. Radius. Aqui. Ok, beleza. Tá, vou projetar aqui para vocês terem uma noção. Pega aqui uma janela. Peraí, cancelar. Deixa eu permitir. Ô, professor, aquela atividade pode tentar quantas vezes? Se não me engano, pode tentar uma vez só. Acho que é só uma Somente vez. uma? Se não me engano, só uma vez que eu coloquei lá, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo a apresentação, a tela do PDF? Tô. Beleza. Aqui, 422, papapá. Aqui ele está falando de saber lídio, né? Então ele está finalizando essa ideia de saber lídio, que vão ter essas pílulas ali. E aqui, ó, os membros da família Ketopterídeo, ó. Tá vendo? Nesse parágrafo aqui, vou colocar uma seta, exibir, cadê? Desenho, tem um desenho aqui. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Essa parte aqui, consigo fazer isso? Não consigo fazer. Tá, consegui. Então, ó, esse parágrafo aqui, e talvez até um pouquinho mais, né? Mas esse parágrafo aqui, ele vai dizer bastante coisa disso aqui. Vai descrever bastante como é que é a estratégia alimentar lá do Ketopterídeo, tá? Vou interromper o negócio aqui, vou voltar para cá para vocês, porque tem gente querendo entrar. Beleza, permitir. Beleza, Maria José, foi você que Isso. perguntou, né, Maria José? Conseguiu ver lá? Conseguiu ver? Consegui visualizar. Então, aquele pedaço ali, ele explica bastante como é que é. Quando eu fiz a minha apresentação, eu dei uma explicada, dei uma resumida, mas eu dei uma explicada como é que era a alimentação lá. Então, o que vocês vão ter Sim, que eu fazer? visualizei, mas o nome não tem. Eu fiquei procurando pelo Aham. nome, assim, não. Então, o nome, como eu falei para vocês, o nome já tá portuguesado, né? Como eu coloquei na atividade. Mas ali ele tá o nome como se fosse é o nome do táxon mesmo, né? Uhum. Eu acho. Eu acabei não respondendo a pergunta da. Esqueci o nome dela. Da ceia. Isso do slide? Não foi da ceia, não. É do slide, né? Então, o que eu estava dizendo era o seguinte: quando a gente estuda, e a gente estuda lendo, tanto um livro-texto quanto uma anotação que a gente fez, a gente passa por um processo cognitivo que é um processo mais trabalhoso. E a gente tem, de fato, mais trabalho, mas o trabalho é recompensado com uma capacidade da gente memorizar, da gente entender, da gente se aprofundar mais. O slide, ele não é um material de estudo, ele é um material de apoio. É um material de apoio de apresentação, material de apoio, né, de conversa, né? Às vezes o professor está colocando um slide lá para facilitar no processo de mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Às vezes ele coloca uma palavra que é uma palavra-chave. E aí ele quer que o aluno grave aquela palavra, que aquela palavra vai fazer conexões com outros assuntos. Então, eu posso, sem problema nenhum, disponibilizar o slide para vocês, mas não usem o slide como material de estudo. Usem como material de apoio. Mesmo a minha aula gravada, usem como material, como direcionamento para o que vocês têm que estudar. Tá? Não usem só a aula, não usem só o slide, tenta fazer aquela leitura concentrada que ela vai ajudar vocês a fazer, tá?
Deixa eu ver aqui o chat, porque teve alguma ação aqui e eu não li. Tá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí a Céia falou que estava com dificuldade lá, não estava me ouvindo, ela saiu. Era configuração, beleza, Céia, conseguiu, tá tudo certinho, maravilha. Aí o Jenison encontrou no PDF, beleza, características do anelídeo, tá? Que características os anelídeos no passado têm em comum com o Panartrópode? Você pode explicar? Tá, Valdemir, lembra que eu falei de algumas características? A gente falou, eu falei lá que todas, que Panartrópoda e anelídeos eles têm cutícula. Então a cutícula era uma das características que era usada para agrupar Panartrópoda com anelídeos, né? Naquele clado que formava o articulata. Né? Então a cutícula é essa parte, esse revestimento do corpo mais externo. Mas também tem outros grupos que também têm cutícula, que aí a gente vem aqueles grupos que estão naquele clado atual de Ecdysozoa, né, que são nematomorfa e tal, vários outros grupos que estão associados, eles também têm cutícula, tá? E todos eles aí, incluindo anelídeos, eles também fazem esse processo de saída da cutícula, né, enquanto está crescendo, tá? Beleza. Os anelídeos, eles também têm características, né, que são parecidas aí com os artrópodas, seria esse corpo metamerizado, ou seja, um corpo dividido em segmentos, né, um corpo dividido aí em somitos, em partes, né? E aí, se a gente olha para anelídeos, a gente consegue ver, né, tanto a anélida, né, tanto o ligueuqueta como os poliquetas, a gente consegue ver direitinho ali a divisão dos anéis bem sequenciais, né? E a gente vê principalmente esses organismos mais homônimos, a gente vê essa repetição desses anéis. Quando a gente vai lá para a Panartrópoda e a gente vê, né, tanto Onychophora quanto tardígrada, e aí principalmente, né, os artrópodes, a gente vê também a repetição desses segmentos, né, segmentos bem repetidos. Aí quando a gente chega mais em artrópoda, a gente vai ver uma especialização e uma tagmatização do corpo. Né? Essa tagmatização do corpo seria a fusão de segmentos e a separação desses segmentos em partes do corpo. Por exemplo, se a gente olha lá para inseto, a gente vai ter um inseto formado por cabeça, tórax e abdômen. Se a gente olha para os quelicerados, uma aranha, por exemplo, a gente vai ter o cefalotórax e o abdômen, ou o opistossomo, tá? Mas essa questão dos metâmeros, né, ela também era uma característica que era usada para agrupar esses dois clados, né? Crescimento teloblástico também, né? Crescimento a partir da região posterior do corpo, também era uma característica que era usada para agrupar esses dois grupos, né, anelídeos e panartrópodes, tá? Então tem várias outras características que eu falei com vocês lá na apresentação, que eu falei um pouco, uma dessas apresentações que eu menciono alguma coisa de filogenia, eu falo sobre essas características. Eu menciono também que há uma mudança, né, na concepção atual, né, que é hoje em dia os anelídeos eles ficam num clado que tem múltiplas origens lá de outros grupos, né, e aí até mais próximo lá de moluscos, do que o grupo lá de Panartrópoda, que está num clado formado lá para os Ecdysozoa, certo? Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver mais dúvidas. Aqui no
no chat acabou as dúvidas. Vocês têm mais outras dúvidas para perguntar? Professor, boa noite. Boa noite, Eu Mariana. tenho. Pode falar. Eu queria saber quais vão ser os conteúdos da avaliação. Se o dessa semana, né, que é a semana 4, que são o Panartrópodas, também vai cair nessa avaliação ou a gente se concentra nas outras? Também vai cair, né? tá? Também cai. Por quê? O que eu vou Certo. fazer? Qual a minha estratégia, tá, Mariana? Minha estratégia é o seguinte. Se vocês repararam, como é que está distribuída a nota de vocês? Vocês vão ter 3 atividades, cada uma valendo 3 pontos. E vocês vão ter 2 provas, cada uma valendo... Opa, desculpa, vou voltar aqui. Vocês vão ter 3 atividades, cada uma valendo 1 ponto. As 3 valendo 3. Vocês vão ter 2 provas, cada uma valendo 3,5 pontos. As 2 somando vão dar 7 pontos. E as 3 atividades, mais as 2 provas, 10 pontos. Minha experiência é o seguinte, que se a gente faz provas curtas, né, com poucas questões, o que acontece? A pontuação fica muito concentrada. E, do jeito que eu coloquei as avaliações para vocês, as provas de vocês concentraram muito ponto também. Então, minha estratégia vai ser a seguinte, eu vou colocar mais questões na prova. Tá? Isso dá uma possibilidade de eu diluir um pouco mais a pontuação. Certo? E se vocês errarem uma questão ou outra, isso não penaliza tanto vocês. Tá? Então, e como a gente já tinha pensado, eu tinha pensado, a matéria vai pegar isso mesmo, vai pegar a Nélida e esse início aí de artrópode, né? Panartrópode, tá? Então, mas vocês não precisam ficar muito focados, talvez, naquela parte inicial lá de embriologia, tá? Essa parte aí não tem necessidade tanto. A parte de filogenia, que trata desses grupos, aí sim, né? Mas essa parte da introdução que eu fiz lá de embriologia e tal, isso daí não precisa focar tanto, tá? Deixa eu ver aqui, Jenison, deixa eu ver. Os artrópodes fazem parte dos panartrópodes ou vice-versa? Os artrópodes fazem parte dos panartrópodes. O que é panartrópoda? Panartrópoda vai ser onicófora, tardígrada e artrópode. Na realidade, tardígrada, onicófora e artrópode, tá? Então, pan significa geral, né? Uma coisa grande, igual pandemia. Pandemia é uma epidemia grande, uma epidemia global, certo? Então, panartrópoda são tudo que é próximo de artrópoda. Então, seria tardígrada e onicófora, beleza? Então, panartrópoda engloba artrópodes, onicóforos e tardígrados. Beleza, Jenison? Beleza. Quem mais? Dúvidas? Professor, eu tenho outra questão, assim, para perguntar. Eu vi Beleza. que o horário da prova tá de 7 às 9. Aham. Você acha que não tem como estender um pouquinho a mais esse horário? Porque Por quê? tem muito aluno. Porque eu chego no polo umas 7h20. Eu sempre chego atrasada, que eu sou de outra cidade. E aí eu Não, vou isso para daí, Linhares. isso daí sem problema. Eu acho que não tem problema aumentar, não, um pouco mais. Eu Pelo menos coloquei de, uns 20 minutos. eu coloquei de 7, às 9, porque eu imaginei que nesse período aí daria tempo de chegar e fazer a prova. Acho que não tem problema dar uma aumentada um pouco. Acho que para vocês todos, se eu colocar de 7 às 9h30, tá bom? Para mim tá ótimo. Professor, vou pedir Pois a fala. Pode falar, Eu Sabrina. acho que, se for possível, até as 22. Tem vários alunos, pelo menos no Polo de Linhares, que vêm de ônibus de outras cidades. Uhum. E os ônibus deixam os alunos em mais de uma faculdade na cidade. Então, o nosso polo, às vezes, é o último, né? Eles chegam no polo 7h20, 7h30. E aí eles ficam, então, até o horário final, até as 10 horas. Então, se acontecer deles demorarem mais um pouquinho fazendo, a gente fica até o horário limite. Tá Não bom? tem Se- problema, não tem problema nenhum. Vai ser então até as 22.
Eu Tá, coloco lá, obrigada. eu faço essa correção lá no nosso mapa e eu faço questão de colocar lá na nossa prova para todo mundo, não tem problema. É, Tá, obrigada. nada, muito obrigado pela colaboração, Sabrina. É, pessoal, a prova não é uma questão de punição, tá? A prova é uma avaliação. Eu não quero dificultar a vida de vocês, então a gente vai facilitar esse negócio aí para vocês fazerem a prova, tá? Beleza. Então, acho que com isso, colocando até 22, está resolvido para todo mundo. Já vou acertar até o horário da próxima prova, tá, gente? Aí pode ficar tranquilo. Próximo mapa já vai estar atualizado isso, tá? O que mais? O que mais que a gente precisa aí? Tem mais dúvidas sobre a matéria? Não? Então tá bom. Gente, o que a gente vai fazer? O que eu fiz com a outra turma e o que eu vou falar com vocês? O importante para vocês, quando vocês estão estudando, pelo menos para Zoologia 2, que vocês têm que ter em mente quais são os objetivos da matéria para vocês, né? Então, e aí a gente tem que ir nos objetivos da própria ementa do curso, né? Se vocês lembrarem, eu fiz uma apresentação dessa para vocês, eu falei com vocês sobre isso, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a apresentação desse slide. Eu imagino aí que vocês estejam vendo. Então, olha só, eu vou focar só nessas partes iniciais aqui, não? Qual é o objetivo, né, dessa disciplina de Zoologia 2? Habilitar os alunos a reconhecerem a morfologia, classificação, biologia, evolução e relações filogenéticas dos filos abordados, tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber, né, nesse momento para esses grupos aqui. Então, gente, o que eu preciso, o que eu vou pedir para que vocês façam quando vocês estiverem estudando? Vocês vão estudar, né, esses grupos pensando o seguinte: pensando na morfologia. Eu consigo reconhecer um poliqueta? Eu consigo reconhecer um oligoqueta? Eu consigo reconhecer um hirudinoide? Como que eu reconheço cada um deles? Então se eu pensar aqui num poliqueta, eu vou ter que pensar em parapódios desenvolvidos, eu vou ter que pensar, se eu pensar num poliqueta homônimo, aquele que é todo igualzinho, eu vou ter que pensar que ele vai ter todos os segmentos iguaizinhos, mas ele vai ter um prostômio lá com cirros, com tentáculos, ele vai ter algumas especializações. Ele vai ter as cerdas lá. O poliqueta também vai ter várias formas diferentes de poliqueta. Vai ter aqueles poliquetas dos sabelídeos que vão se alimentar lá com aquelas pínulas. Eu vou ter os terebelídeos que vão se alimentar lá com os tentáculos deles. Eu vou ter o quetopterídeo, que vai ser um animal que vai viver em uma galeria em forma de U, beleza. E um oligoqueta, como é que ele é? O oligoqueta, ele não tem mais parapódio, ele não tem parapódio, ele vai ter cerda. A movimentação dele vai ser em forma de peristalse, né? Então, a contração vai ter contração da musculatura ciliar, relaxamento da musculatura, contração da musculatura circular, relaxamento da musculatura longitudinal, e aí o corpo vai e se fixa no substrato com o apoio das cerdas, e aí ele vai e puxa o resto do corpo. E como é que vai ser, como é que é hirudinoide? Hirudinoide ele vai ser diferente, ele não vai ter cerdas, alguns grupos não vão ter cerdas. Não vai ter cerda, ele vai se mover, então, com o apoio lá das ventosas. Tem ventosa posterior, alguns grupos têm ventosas anterior.
Ele vai movimentar-se em forma de meia de palmos, né? Que é aquele movimentação assim. Por que ele se move assim? Porque ele não tem um celoma tão desenvolvido quanto oligoqueta, quanto poliqueta. Então, ele não vai poder usar mais o esqueleto hidrostático. Vocês estão reparando o que eu estou fazendo? Como é que é a estratégia de estudo aqui? A estratégia é você olhar a forma dos grupos e você comparar os grupos. Então, poliqueta é dessa forma, oligoqueta é dessa forma, hirudinoide é dessa forma. E como é que é a alimentação? A alimentação ocorre desse jeito. Por quê? Porque tem formas distintas aqui em poliqueta, tem formas distintas em oligoqueta. E como é que é a movimentação desses grupos? Como é que eles se movem? A movimentação vai depender da parede do corpo, vai depender do plano geral do corpo. Então, poliqueta e oligoqueta, você consegue usar bastante o esqueleto hidrostático, porque você tem ainda um celoma desenvolvido. Hirudinoide não dá tanto para usar esse esqueleto hidrostático, porque o celoma foi reduzido em hirudinoide. E aí, essa cavidade do corpo ela é preenchida com células e você tem uma restrição muito grande do celoma, mais associado aí aos seios, né, de circulação. Então, reparem, quando você vai estudar, né, quando vocês vão estudar, vocês estudem comparando essa morfologia, tentando entender quem é quem e tentando fazer essas comparações, tá? Em termos de filogenia, vocês vão ter que olhar as filogenias, olhar as características e tentar ver de onde que mudou. Obviamente que vocês vão perceber nas aulas, eu já falei com vocês, né? E vocês vão perceber também que a filogenia que vocês estão estudando dentro daquele PDF que vocês tiveram acesso, ela é uma filogenia mais antiga. E hoje a concepção de poliqueta e oligoqueta, por exemplo, é que eles não formam grupos naturais, né? Tanto o poliqueta como o oligoqueta não são grupos monofiléticos. Mas ainda hoje a gente consegue fazer a identificação desses grupos, né? A partir desses nomes. Então por isso que a gente acabou tratando bastante nessas questões. Então é importante vocês fazerem essa diferenciação em morfologia, mas é importante também vocês terem na cabeça de vocês que a concepção atual já é diferente em termos aí da filogenia, por exemplo, que se reflete também na classificação, tá? Ana, quer falar alguma Professor, coisa? Pode falar, Ana. antes da avaliação, você poderia estar disponibilizando os slides? Então, Ana, eu falei isso no iníciozinho da aula. Eu vou disponibilizar o slide, sim. Mas é importante, só lembrando para você, é importante não estudar só pelo slide. Porque se você estudar só pelo slide, você vai ficar limitada. Não tem tanta informação lá. Use o slide como apoio. Usa a apresentação como um indicativo do que vocês têm que estudar e leia o PDF, leia o livro, tá? Sim. Beleza? Outra coisa, gente, só reforçando aqui o que a Rubênia falou, preencha a lista de presença, tá? Por favor, por gentileza aí, tá no chat, não deixem de preencher, tá bom? Dúvidas? Alguém tem mais dúvidas? No dúvidas? Beleza. Então vamos lá. Se não tem dúvida, o professor fica falando. Aí fica falando até acabar o tempo. Né? Porque o professor gosta de ouvir a própria voz. Então vamos lá. Vocês... Como eu já fui aluno, e eu sou aluno em algumas coisas de vez em quando, a gente sempre se interessa pela prova, né? Para saber como é que vai ser a prova e tal, não sei o quê. Então vou conversar um pouco sobre a prova. Eu já tinha falado que eu vou tentar fazer um número
não pequeno de questões. Eu não quero fazer uma prova gigantesca, mas também não vou fazer um número pequeno de questões para não concentrar muito as informações, as notas, né, as pontuações. Tá? Então estou pensando algo em torno entre 10 a 20 questões. Mas não se desesperem. Por quê? Porque eu vou fazer uma mescla de tipos de questões. Então vai ter questão de relacione colunas, vai ter questão de múltipla escolha e vai ter também questão também discursiva, tá? Obviamente que eu não vou fazer tantas questões discursivas, vou fazer algumas questões só, e essas questões discursivas vão ter um peso um pouquinho maior do que as outras questões. Mas não vai ser mais do que 50% da nota, vai ser menos, tá? Então a gente vai ter essas questões aí e vão ser mais ou menos desse jeito que eu vou tentar fazer essa prova para vocês, tá? Beleza. Outra coisa que é importante, e aí preciso da participação de vocês para saber disso. Quando vocês vão fazer prova, vocês têm alguma estratégia ou é só cara e coragem? Chega lá e já começa a fazer a prova e vamos que vamos. Cri, cri, cri. Professor, Fala, Mariana. eu dou uma lida na prova, Uhum, vou fazendo primeiro as que eu sei, uhum. mas com certeza, e as que eu fico em dúvida eu deixo para depois. Boa, beleza. E aí eu vou tentando fazer para ver se eu acho alguma coisa no enunciado, alguma coisa assim. Legal, valeu, Mariana. Nilson, não entendi. Lógica? Como assim lógica? Lógica eu faço nas provas de matemática. Prova de biologia, de zoologia, eu nunca usei. Não sei como é que é a lógica assim não. Explica aí pra gente, por favor. Enquanto o Nilson explica aí pra gente, eu vou trabalhar essa ideia aí da Mariana. Mariana, essa é uma estratégia legal de fazer prova. Quando a gente tem possibilidade, né, quando a questão, as provas têm poucas questões, isso é essencial. Você lê todas as questões e você vai começar pela que você se sente mais confortável. Garantir o ponto, né? Garantir o que você se sente mais confortável também cria uma confiança maior, né? Então você já chega assim, opa, já acertei essa questão aqui, já não vou ficar sem ponto. Isso já dá uma confiança, já melhora a gente ter um resultado melhor também na prova, né? Uma outra estratégia que a gente pode fazer é o seguinte: dependendo do tipo de questão, você tem estratégias diferentes, tá? Opa, antes de eu falar da minha estratégia, eu vou ver aqui o que o Nilson está falando. Eliminando questões sem sentido ou não estudadas no conteúdo, por exemplo. Boa, exatamente, é isso aí que eu ia falar. Se a gente tem questão de múltipla escolha, a gente vai e lê as alternativas primeiro, antes de ler a pergunta. Por quê? Você já poupa tempo. Vocês já repararam? Quando você pega uma questão de múltipla escolha, aí você lê o enunciado da questão. Aí depois você vai para as alternativas. Aí às vezes você não lembra direito o que era o enunciado, o que ele estava perguntando, e aí você volta para o enunciado da questão. E aí você lê o enunciado de novo. Então, nesse processo, você perdeu tempo e você está deixando seu cérebro trabalhando mais vezes do que você precisa. O que você pode fazer é o seguinte: lê as alternativas primeiro, e aí você vai para a questão, para o enunciado. Seu cérebro já pegou aquelas alternativas. Aí você chegou lá no enunciado e você, opa, tá, o que encaixa mais já tem pelo menos umas duas aqui que encaixam mais, o resto é balela. O resto é coisa que não faz sentido, igual o Nilson falou.
ou uma coisa que não vi, não tem nesse conteúdo aqui, então isso aqui não vai entrar. Beleza, isso daí é uma coisa que facilita bastante. E para a questão discursiva? Como que a gente pode fazer uma estratégia legal para a questão discursiva? Vocês têm alguma ideia? Porque aí, questão discursiva, não dá para usar tanta lógica. Ou dá para usar lógica, Nilson? Vamos ver se o Nilson dá uma sugestão aí de lógica para questão discursiva. Tem alguém aí que arrisca uma outra coisa em questão discursiva? Professor, Fala aí, Edson. talvez ser mais objetivo possível, assim, na resposta. Não necessariamente, né? Se você tem confiança no conteúdo, não necessariamente ser mais objetivo é uma estratégia para você fazer uma resposta boa. Você pode falar mais, né? Ser bem detalhista e fazer uma resposta boa. A clareza talvez seja mais importante do que a objetividade, dependendo da situação. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. Agora. A pergunta requerer uma resposta objetiva. Se a pergunta for uma pergunta mais objetiva, aí você tem que ser mais objetivo. Se ficar viajando na maionese, tentando encher linguiça, aí você pode se perder. Às vezes o que acontece em algumas situações, a gente sabe a questão, a gente sabe uma versão mais objetiva da resposta, de fato, e às vezes a gente fica inseguro e quer encher linguiça. Aí nisso daí você vai e fala uma besteira que meio que invalida toda a resposta. Então, tomar cuidado com isso. Isso daí é uma estratégia boa. Olhou e faz. Mas uma estratégia que você pode te ajudar até na objetividade e na clareza também é o seguinte: você chegar e ler o enunciado. Você não tem alternativas na discursiva, né? Você vai ler o enunciado. E aí você vai e tenta anotar palavras-chave, anotar tópicos, coisas que não podem faltar naquilo lá. E aí você vai e tenta estruturar a sua questão. Só um exemplo. Vamos pensar aqui que eu coloquei, eu quero que você me descreva a movimentação, como que é o padrão de movimentação de um poliqueta homônimo, um nereídeo, tá? Então, se é um poliqueta homônimo e é um nereídeo, ele provavelmente vai ser aquele poliqueta lá que está se locomovendo através do substrato, por cima do substrato, certo? Beleza. Aí você vai lembrar, bom, esse organismo ele é homônimo, então ele tem os segmentos todos iguais. Ele vai ter, no segmento dele, vai ter os parapódios lá desenvolvidos e ele vai ter as cerdazinhas. Tá, beleza. Eu vou ter, nesse organismo aí eu tenho musculatura circular e eu tenho musculatura longitudinal dorsal. Maneiro. Eu também vou ter nesse organismo um celoma que ele faz uma cavidade celomática lá bonitinha e que com isso o celoma, a musculatura circular e a musculatura longitudinal dorsal, eu consigo fazer um esqueleto hidrostático. E aí com o esqueleto hidrostático eu vou depender da musculatura longitudinal dorsal contrair. Então, se contraiu de um lado, o outro lado relaxa, e aí depois contraiu do outro lado, o outro lado relaxa. Nisso daí, o segmento ele é constante, o volume do segmento é constante. Então, ele vai contrair e vai fazer essa movimentação meio que serpenteando do corpo. Tá, se ele fez isso daí, também tem o parapódio. O parapódio está ali do lado. E aí ele vai se movimentar para frente. Aí ele vai e assenta no substrato.
e puxa como um ponto de ancoragem, ele puxa o corpo para frente. Reparem que nesse processo todo, você foi lembrando das coisas, você foi conectando. E aí, você, no processo que você foi lembrando, você lembrou parapódio, musculatura longitudinal dorsal, musculatura circular, celoma, cavidade celomática, esqueleto hidrostático. O celoma tem volume constante. Reparem, você fez todos os tópicos aí. E aí, depois que você fez os tópicos, você vai e conecta eles, organiza eles dentro de uma resposta. Qual que entra primeiro? Eu tenho que falar primeiro do parapódio ou eu falo primeiro da musculatura circular? Provavelmente musculatura circular, esqueleto, musculatura longitudinal dorsal, celoma, e aí você dá essa ideia do esqueleto hidrostático. Aí depois você vai dar a ideia lá do parapódio, dele funcionando. Entendem? Essa estratégia de você pegar, ler a pergunta, fazer tópicos, né, do que você acha que é importante. Depois que você fez os tópicos, você conectar esses tópicos em uma resposta que faça sentido, que seja coesa, é uma estratégia que funciona bem para a gente conseguir fazer uma resposta bem feitinha, tá? Só lembrando, isso daí é uma sugestão, tá? Todo mundo se encaixa melhor com um tipo de estratégia de fazer a resposta. Mas é bom ter uma estratégia. É bom não chegar só com cara e coragem. É bom ter sempre uma estratégia para fazer prova. Seja qualquer tipo de prova que você for fazer. Prova aqui na faculdade, né, na universidade, quanto seja uma prova de um concurso, quem for fazer concurso, ou uma prova qualquer que você vá fazer. Tem uma estratégia, é sempre interessante, porque isso constrói confiança ao decorrer da prova e ao decorrer também do curso. Isso deixa vocês mais confortáveis. Deixa eu ver. Valmir está falando que uma estratégia é saber interpretar a questão do enunciado. Isso daí, de fato, é uma estratégia, mas também é uma questão, não é só uma estratégia, é uma questão também de paciência, de tentar ler com calma o enunciado, e é uma questão também do português. Se a gente consegue estar lá com o nosso português em dia, a gente consegue fazer uma interpretação melhor das coisas que são perguntadas do que se a gente não está tão familiarizado com o português escrito. Às vezes a gente tem uma dificuldade, tá? Beleza, gente. Acho que eu acho que eu já falei. Falei aí da prova, falei sobre estratégia de responder prova. Vocês perguntaram um pouco sobre a atividade avaliativa. A gente falou alguma coisa de algumas questões. E aí eu acho que eu estou dependendo de vocês, né? A gente está aí a 7 minutos do final né? Talvez, se vocês quiserem também, a gente pode estender um pouquinho mais, né? Porque demorou um tempinho para começar a aula. Mas dependo aí de vocês fazerem perguntas, se vocês querem te dar dúvida da matéria. Vocês têm sugestões? As aulas estão tão boas para vocês? Vocês têm sugestões de alguma coisa que pode ser melhorado? Vocês acham que está faltando alguma coisa? Né? Fora o slide, né, que eu vou colocar lá para vocês. Tem alguma coisa que vocês acham que está faltando, que precisa ter? Professor, eu acho assim que a explicação tá boa, só que são as palavras mesmo, né, assim, que os conceitos que são muito difíceis, os nomes. Uhum. E às vezes a gente precisa decorar, né, algumas palavras mesmo, isso não tem jeito. Tá. Tem um slide Uhum. de anélida, Ok. na parte de alimentação e digestão, que Uhum. você fala uma palavra e eu não consigo entender. E eu fui tentar pesquisar e não achei. Que você fala que são animais e você fala uma palavra, que são os que se movimentam no substrato para procurar o alimento. Geralmente possuem mandíbula, que eu fui fazendo anotação.
Você lembra a palavra, talvez? Eles são considerados animais? Seriam detritívoros? Eu acho que é. Isso. Detritívoro. Uma palavra Detritívoro. maior. Se for essa palavra, detritívoro é o animal que vai se alimentar do detrito, né? Então, por exemplo, a minhoca, ela é detritívora. Ela vai estar se movimentando, fazendo aquelas galerias no solo. Enquanto ela está fazendo isso, ela está comendo aquela partícula de solo e o que vier de material orgânico junto, ela está mandando para dentro também. E aí ela vai processar no trato digestivo aquilo tudo, terra, né, solo, material orgânico, absorve o material orgânico, joga para fora a terra e o que ela não conseguiu absorver, né, do resto da digestão também, tá? Se for detritívoro é isso. Eu vou escrever aqui no chat para você ver. Detritívoro. Detritívoro, acho que tem um acento. Espera aí. Isso. Mandei aqui no chat. Dá uma olhadinha se for essa palavra. Se não for, você faz favor para mim. Tenta dar uma olhada no vídeo. Se você tiver uma facilidade aí, vê o minuto que está lá no vídeo e manda para mim pelo AVA, né? A mensagem lá só, professor, vídeo tal, minuto tal, e aí eu dou uma olhada e respondo para vocês, para todo mundo, tá? Beleza, Mariana. Mais alguém? Sugestões de outras coisas? O tamanho dos vídeos tá bom para vocês? Precisa ficar menor? Bom, então, só lembrei que a Mariana falou, os termos, né? Os termos eles acabam sendo um pouquinho mais complicados mesmo, né? A gente não gosta de usar essa palavra complicado, mas os termos acabam sendo diferentes, né? Pensem só, são várias pessoas estudando, vários grupos diferentes. Então, quando a gente está querendo falar sobre alguma coisa, sobre uma estrutura que a gente está percebendo, né, sobre qualquer coisa, um objeto que a gente está falando, a gente tem que dar um nome para aquele objeto. Por exemplo, como é que a gente conversa sobre cadeira se a gente não sabe o que é uma cadeira? Então, todo mundo, se fechar o olho, vai ter uma noção do que é uma cadeira. Então, uma pessoa vai imaginar, às vezes, um banquinho de 3 pernas, outra pessoa vai imaginar uma cadeira com 4 pernas, outra pessoa vai imaginar uma cadeira igual que eu estou sentando aqui de rodinha. Mas todo mundo, se falar cadeira, vai ter uma ideia do que é uma cadeira. A mesma coisa vai funcionar para os termos em biologia, de modo geral. Tá? A gente vai ter esses termos todos que eles vão dar um trabalho para a gente entender e internalizar. Mas aí é só lendo e só fazendo mesmo. Uma estratégia de estudo que pode ajudar é pensar em coisas, fazer relações bobas, tá? Então, lembra aquela coisa de quando a gente era adolescente? E aí pensando que vocês vão ser professores, né? Estão fazendo licenciatura. Lembra daquela coisa de quando a gente era adolescente, né? A gente ria de qualquer coisa, a gente ouvia um nome engraçado, a gente já fazia uma relação com um nome assim diferente com uma outra coisa que era besteira, né? Se vocês fizerem um esforço de fazer essas relações dos nomes para tentar tornar eles engraçados, eles ficam mais fáceis de serem lembrados, tá? Então tentem fazer isso quando vocês forem fazer o estudo de vocês. Isso acaba sendo meio pessoal, que às vezes a gente tem um senso de humor que funciona para um negócio e para algumas pessoas é muito engraçado, para outras não é. Mas aí tentar fazer esse esforço, né? Brena, deixa eu ver aqui. Só reforçando, a prova vai ser toda a matéria até o momento. Exatamente, Brena, toda a matéria até o momento. Até a última apresentação que eu fiz
vai ser a matéria lá na prova, tá? Beleza? Então, é isso aí, gente. Eu acho que... Nossa, a Marluza tá voltando agora. Tá. Então, eu acho que é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas também, pode tentar me mandar aí pelo AVA. A gente tenta ir respondendo. Eu só vou falar para vocês que final de semana eu não vou responder não, tá? Na segunda-feira eu respondo, tá? E tiro dúvida de vocês também. Amanhã também, se tiver dúvida no AVA, eu também respondo para vocês, tá? Então, E aí, é só estudar. Só estudar e a gente vai avançando aí, tá bom? Boa noite aí para vocês, pessoal.